eu queria compartilhar esse texto com os irmãos. Se for possível projetar, fica no Evangelho escrito pelo apóstolo João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6, vamos ler dos versos 66 a 71. Feliz demais de estar aqui, bênção de Deus para a minha vida. Diz assim a palavra do Senhor, verso 66, estamos na mesma versão. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhes respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo que já experimentamos aqui nesse lugar, nessa noite. O Senhor nos trouxe até aqui. Graças te damos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, o Senhor foi até nós, a tua graça nos encontrou. Graças te damos, Senhor, porque faz sentido para o nosso coração estar nesse lugar, cantar os louvores que cantamos, abençoar os nossos filhos, contribuir no teu reino, e agora, Deus, estarmos diante da tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, atemporal. Clamamos, Senhor, para que o Senhor fale conosco nessa noite, a despeito de nós, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, da nossa incapacidade, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, porque necessitamos de ouvir a tua voz. Toma aqueles que nos visitam, Pai, que o Senhor fale profundamente, que nada aqui, Pai, nada aqui possa falar mais forte do que a Tua palavra ao coração desses queridos. Fica conosco, Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos humildemente, no nome santo, no Teu nome santo, amém, amém. Queridos, vivemos num tempo, num momento da história, que é muito tranquilo e favorável, em especial no Brasil, para professar a fé cristã, para dizer que é evangélico. Está quase na moda, a verdade é essa. Falar de Jesus em meio ao sofrimento causado por tanta diversidade é algo sempre bem-vindo. Orar por pessoas é algo que todo mundo quer. De um tempo para cá, de pelo menos uns 2, 3 anos, talvez 3, 4 anos, eu aprendi algo que tem mudado a minha vida. Eu aprendi que ninguém nega uma oração. E eu sempre tenho pedido para algumas pessoas, e até em lugares assim bem estranhos, a oportunidade de orar por elas. Porque as pessoas muitas vezes chegam, né? A gente hoje quase não enfrenta mais fila. Eu sou do tempo que a gente ia para fila de banco, fila de não sei do que, tudo era fila. Né? E quando a gente via uma fila, a gente parava, mesmo sem saber porquê, para entrar naquela fila que de repente ia ganhar alguma coisa. Né? E na fila as pessoas reclamavam da vida, você conhecia a vida da pessoa, reclamava do governo, reclamava de tanta coisa, e era um bom momento para você orar. Hoje isso não rola mais, a gente faz praticamente tudo pelos meios digitais, não tem mais fila, mas ainda tem oportunidades. E quando a gente está predisposto, ou de maneira intencional, desejoso, desejosa, de falar de Jesus, pode ficar tranquilo, Deus vai botar os malucos do teu lado, eles vão aparecer, e uma hora você pode até perder a paciência, e é essa hora perfeita para você chegar e falar, eu quero orar por você, você me permite orar por você, e isso tem sido uma bênção na minha vida, porque tem sido fácil, as pessoas querem receber oração. Eu sei também que muitos aqui nasceram num lar evangélico e outros também não. E mesmo não nascendo num lar evangélico, não enfrentaram qualquer tipo de oposição da família quando se tornaram evangélicos. Nem dos amigos. Pelo contrário,
receberam até um incentivo. Meu pai hoje é um simpatizante, quase convertido. Eu estou orando para o meu pai se converter, se arrepender dos seus pecados. E ele é um senhor já de 83 anos, agora em 10 de maio vai completar 84 anos. Foi diagnosticado com câncer agora no final do ano de 2025, está numa cama, dependendo de cuidadora, dão banho nele, cuidam dele, só anda na cadeira de roda, mas graças a Deus ele está sem dor agora por conta do medicamento e está animado. Eu costumo dizer, ele é um fenômeno, porque está de fralda, sendo cuidado pelas mulheres. É um cara que era muito ativo, até 80 anos andava a cavalo, ele mora numa fazenda em Macuco, e está lá agora, como ficou sem dor, com celular, ele já plantou milho, já colheu milho, já vendeu boi. Hoje meus irmãos estavam lá em Minas comprando vaca de leite, e ele vendo as vacas, falando, essa não presta, não dá, não sei o quê, vocês não sabem escolher nada, que não sei o quê, não traz essa aqui, e eu acompanhando aquelas conversas, e ele queria que eu tivesse ido, falei, pai, domingo não dá, domingo é dia de igreja, não posso, for na segunda eu vou, mas meus irmãos não podiam. E assim, eu quero muito, muito batizar aquele cara. Ele sempre foi um simpatizante, hoje ele gosta mais, até participa dos cultos da nossa igreja a partir do YouTube lá. Mas ele foi um dos caras que falou assim, não, você precisa de uma igreja, meu filho. Eu não era fácil, fui um filho rebelde, perdi minha mãe com 15 anos de idade, e até um pouco antes de perder minha mãe, eu já era bem rebelde, né? Bem complicado, e tudo isso ficou potencializado, e graças a Deus eu me converti com 18 anos de idade. Nesse momento eu era inimigo do meu pai, e quando eu me converto, Deus mudou minha vida de uma maneira tão legal, tão poderosa, que eu passei a me tornar amigo dele, querer reconquistá-lo como pai. Isso foi poderoso demais, vivemos um momento lindo de perdão, num culto de Réveillon, que eu convidei, ele aceitou, foi, e eu virei para ele, pai, eu queria te pedir perdão, por todas as vezes que eu te fiz passar vergonha, tal. Ele me pediu perdão também, nós choramos, eu cheguei para o pastor e falei assim, fulano, que era um primo meu, faz o apelo, papai vai se converter, né? Aí acabou o louvor, ele fez o apelo, uma galera foi à frente, meu pai não foi, tudo bem, ainda não foi, mas vai um dia. Mas ele falou, meu filho, a igreja vai ser muito bom para você. Ou seja, poucos aqui, ou poucos nos nossos dias enfrentam resistência social da família em relação ao evangelho. Eu lembro que há 30, 40 anos atrás era diferente. Quando eu me converti, eu gostava de jogar bola, e na rua que eu morava, era um condomínio, assim, uma rua fechada, e tinha uma quadra, e no domingo tinha um racha das 6 horas, 6 e meia, que era um racha quente, Marcelo conheceu lá, né? Racha quente, gostoso, eu amava aquele racha, mas eu comecei a ir para a igreja, no domingo à noite. E minha tia, que era uma tia querida, que foi que me levou, enfim, ela me deu uma Bíblia desse tamanho, cara, e eu morria de vergonha de passar no racha lá com a Bíblia, e a galera toda me zoando, mas comigo era só zoação. Eu lembro de uma amiga minha que se converteu no mesmo período, que os pais proibiam ela de ir à igreja. Tudo isso mudou. Hoje, dependendo de como a sua vida está, o teu familiar que não quer nada com Jesus, ora para que Jesus te leve para a igreja. Está assim. Está tudo muito mais tranquilo, virou algo assim, socialmente aceitável. Mas não é só hoje, no momento que estamos vivendo. Teve um tempo do ministério de Jesus que também era muito tranquilo, era muito fácil, era quase uma moda seguir o rabi de nome Jesus de Nazaré, que tinha vindo de Nazaré. Era muito bom ouvi-lo, era muito bom participar do movimento que ele estava produzindo, que ele estava capitaneando. Era tranquilo caminhar com Jesus, porque afinal de contas, Jesus estava curando muita gente. Cegos, coxos e tantas outras doenças. Jesus ensinava com sabedoria. Eu não tenho o dom de ensino. Eu sou pastor de uma igreja reformada, amo ler, foi um milagre que Deus fez após a minha conversão, amo,
mas eu não sou um professor, não sou didático, eu não sou aquele cara, ai meu Deus, eu li aquilo me toma, e quando eu vou passar, aquilo me, sabe, não é isso. Deus me coloca no púlpito, acho que mais pelo meu entusiasmo do que por outro qualquer motivo. Lá na igreja tem uma galera que ensina muito bem, eu falo para todo mundo, eu tenho a alegria de pastorear uma igreja que tem gente que sabe mais de Bíblia do que eu, e que ensina muito melhor do que eu. Mas eu amo sentar e ficar ouvindo aquelas pessoas que, sabe, além de ter muito conhecimento, sabem passar o conhecimento. Imaginem Jesus, o mestre dos mestres. Jesus ensinava com muita sabedoria, Jesus dava comida, ele multiplicou pães e peixes, Jesus realizava milagres, tudo extraordinário, e mesmo que você não fosse o objeto assim, direto do milagre de Jesus, só de estar ali vendo a perna do cara crescer, o cego enxergar, já devia ser muito maneiro, né? Eu ia ficar ali de olho, assim, né? A gente fica olhando atropelamento, batida de carro, todo mundo para ver, né? Um corpo estendido no chão, o brasileiro adora essas coisas, imagina pessoas sendo curadas, não precisava nem ser seu familiar, você ia querer seguir Jesus, só para ver ele realizando milagres. Nesse momento, seguir a Jesus, o Rabi Nazareno, era tranquilo, era favorável. Mas chegou uma fase do ministério de Jesus, a terceira fase do ministério de Jesus, que foi a fase da impopularidade, a fase do abandono. E o texto que a gente leu é o texto que mostra ali a transição da fase em que Jesus era popular para a fase em que Jesus se tornou impopular. Tipo aquele cara da rua, que você sabe que é envolvido com alguma coisa errada, que ficar sentado na esquina conversando com ele é perigoso. Jesus era esse cara. Ficar perto de Jesus para alguns era muito perigoso. E foi uma transição rápida, brutal. O verso 14 desse mesmo capítulo que nós lemos, o capítulo 6, o povo falava sobre Jesus, sem dúvida, este é o profeta que deveria de vir ao mundo. No verso 15, Jesus, sabendo que o povo iria proclamar o rei à força, retirou-se novamente. Jesus sabia que aquele povo que estava dizendo que ele era o profeta, iria proclamar o rei. Isso no mesmo capítulo, gente. Logo depois, muitos abandonam a Jesus. Houve um momento em que as multidões cercavam Jesus. Muitos viram os seus milagres e creram em seu nome, diz João 2:23. Eles, por vontade própria, ninguém era obrigado, eles seguiram a Jesus. Mas diante dos ensinamentos do próprio Cristo, e esse verso que lemos, os versos que lemos, melhor dizendo, mostram isso, alguns passaram a abandoná-lo. Tais seguidores queriam apenas as benesses de Cristo, mas nenhum compromisso com Ele. Não queriam saber dos seus ensinamentos, que de fato transformariam as suas vidas. Não queriam saber do reino de Cristo, mas sim daquilo que o reino de Cristo poderia proporcionar a eles. É o que, infelizmente, ainda vemos nos nossos dias, de pessoas que buscam a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Infelizmente, vemos essa mesma postura hoje, de alguns. Pessoas que vêm até Jesus e se declaram apaixonadas, maravilhadas com a igreja de Cristo, participam de multiplicações de pães e peixes, é claro, no sentido figurado, mas diante da primeira confrontação, diante da primeira advertência, diante da primeira voz de Cristo dizendo, arrependa-se, mude, essas pessoas querem logo dizer, eu estou fora. Dura é essa palavra, como está lá em João 6,60. Quem pode suportá-la? Um teólogo importante chamado F.F. Bruce disse, essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar, e o que ele oferecia, elas não queriam receber. Foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste de fidelidade, não eram discípulos genuínos,
apenas temporários. Fato é, queridos, que Jesus jamais negociou a sua verdade. Jamais. Ele não sofre de baixa autoestima e nunca sofreu. Ele não iria negociar. O propósito de Cristo era ser fiel à sua missão. O propósito de Cristo nunca foi ser popular, mas ser fiel à sua missão, trazer salvação aos perdidos, morrer na cruz pelo meu pecado, pelos seus pecados, fazer algo que só Ele poderia fazer. Esse era o propósito de Cristo. Com certeza que por conta da dura mensagem de Jesus, muitos dos seus seguidores foram embora. Quase todos voltaram para a sua antiga vida, até mesmo para as suas antigas religiões. E esqueceram que Jesus é o caminho. E recusaram andar por Ele, como sendo Ele o caminho. O texto que lemos, esse texto que eu amo, eu fico imaginando Pedro ali, eu queria estar ali pertinho, ouvindo Pedro falar: Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Isso é lindo demais, queridos. O texto que lemos aponta para 3 possibilidades diante do discurso de Jesus que não mudou, que continua sendo duro, mas que continua sendo um discurso de vida para mim e para você. A primeira possibilidade que se descortinou para aqueles homens e mulheres há mais de 2000 anos atrás, e se descortina hoje para mim e para você, é o abandono da fé. Verso 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mesmo que Jesus ali tenha explicado, ele tinha dado uma palavra dura sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, mas ele não só falou isso e deixou no ar e saiu andando, não, ele explicou. Era uma metáfora para crer em Cristo e na sua obra expiatória. Mesmo assim, muitos decidiram voltar atrás e deixaram de segui-lo. Hoje, nos nossos dias, muitos que estão dentro de igreja, que viram o Senhor manifestar a sua graça, decidem por conta de um discurso duro, de transformação, de mudança: sim, somos alcançados pela graça, sim, não merecemos, e mesmo assim o Senhor nos salvou, mesmo assim o Senhor nos traz para perto, mas isso não é uma graça barata. É graça sim com arrependimento, graça sim com responsabilidade, graça sim com transformação, graça sim que ouve o discurso de Cristo, mesmo sendo duro, e persegue, busca colocá-lo em prática. Muitos, diante do discurso duro de Jesus, decidiram largar a fé, abandonaram a fé. E aí a gente pode lembrar do solo, da parábola do semeador, do solo cheio de pedras. Porque a semente caiu ali, e ela começou a germinar, mas por conta das pedras, ela não criou raízes. Eles creram por algum tempo, enquanto estava tudo bem, enquanto o discurso era tranquilo, enquanto era milagres, sinais, curas, pão, peixe, ensinamentos maravilhosos, ok. Mas depois de algum tempo, na hora da provação, na hora da mudança, na hora do arrependimento, na hora, sabe, de dizer não para os meus pecados, para os meus desejos contrários àquilo que Deus tem para a minha vida, eles se desviam. Queridos, infelizmente, e precisamos colocar o nosso coração diante de Deus nessa noite, podemos sim, como esses do passado, sermos capazes de seguir uma religião.
Podemos sim sermos capazes de seguir alguns bons sentimentos no nosso coração. Podemos sim ser capazes de ter bons desejos, convicções, esperanças, alegrias, remorsos. E mesmo assim, apesar disso, não experimentarmos a graça de Deus. Estando dentro da igreja, frequentando um culto bom como esse, que alegra o nosso coração, domingo após domingo. Podemos até durar um tempo, andar bem na vida cristã. Eu amo a igreja. Amo a igreja. E por amar a igreja, mesmo sabendo que é necessário caminhar com Cristo, até Cristo, sendo igreja de Jesus, eu sei que mesmo sem Cristo dá para caminhar na igreja. É um ambiente muito favorável, refrigerado, iluminado, seguro. Você entra ali, as pessoas te cumprimentam. Você fala que tem alguma necessidade, sempre tem alguém para te ajudar, ou querer, ou pelo menos tentar te ajudar. Os teus filhos brincam, são ensinados, alimentados. Você conhece pessoas, algumas igrejas têm futebol, têm encontros de mulheres, têm passeios, retiros. Quando você está, pelo menos lá na nossa igreja, a gente faz isso. Quando a pessoa está sem dinheiro, a gente faz uma vaquinha e manda a pessoa do mesmo jeito. É comum, todo retiro de adolescente, até retiro de casais lá, que não é barato. Casais que não têm condições de pagar, participarem do retiro, porque algum casal pagou para um outro casal. E muitas vezes é assim, o Marcelo chega, Dodô, eu quero pagar para um casal, mas eu não quero que ninguém saiba. Igreja é isso. Igreja visita, igreja acolhe, é muito bom ser igreja. E por isso é fácil participar de um local como esse, mesmo não sendo discípulo de Jesus. Podemos até durar um certo tempo, andar bem na vida cristã, e depois de algum tempo voltar para um tipo de vida distante de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos, Demas, Judas, a mulher de Ló e tantos outros. Então existe essa primeira possibilidade. Diante do discurso duro, assertivo, mas necessário de Jesus, abandonar a fé. Temos também a segunda possibilidade, não reconhecer os benefícios de andar com Cristo. Os versos, melhor dizendo, 70 e 71, falam de Judas. Se já houve um homem que desfrutou de grandes privilégios e oportunidades, esse cara foi Judas. Ele andou com Cristo 3 anos, ele viu tudo. Ele sentou à mesa com Cristo. Por 3 anos ele ouviu Jesus pregar. Por 3 anos ele viu pertinho ali Jesus operar milagres. Testemunhou da provisão de Deus. Foi comissionado a pregar. Judas estava naquela galera que Jesus falou, saiam de 2 em 2 pelas cidades. Curem pessoas, expulsem demônios. Judas fez isso, gente. Ele estava lá. Seria para nós aqui, 2000 anos depois, impossível imaginar posição melhor do que a de Judas e de seus amigos que estavam próximos de Jesus. Muitos participaram e ainda não irão participar de coisas maravilhosas no reino de Deus. Irão participar, quer dizer, mas não gozarão da eternidade em comunhão com o Pai. Porque olharão para tudo isso e não desejarão. Mateus 25, 21 a 23 diz, nem todo aquele, essa palavra é poderosa demais, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade, e a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome nós não expulsamos demônios, nós não realizamos muitos milagres.
Então eu lhes direi claramente, Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esteja certo, esteja certa, que possuir privilégios, de experimentar os benefícios de caminhar com a igreja de Cristo, não é motivo suficiente para termos nossa alma salva. Não é. Sabe por quê, queridos? Salvação, intimidade com Deus, caminhada com Jesus, não tem nada a ver com protocolo religioso. Não tem nada a ver com religiosidade. Tem tudo a ver com um encontro genuíno, tem tudo a ver com aquilo que Cristo falou lá para Nicodemos. É necessário nascer de novo. O lugar, as companhias, as oportunidades não são imprescindíveis para um homem se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, mas sim a graça de Deus que nos alcança. Com essa graça podemos servir nas circunstâncias mais difíceis, suportar lugares horríveis, como foi no caso de Daniel, na Babilônia, no exílio, como foi o caso de Obadias, na corte do rei Acabe, como foi o caso dos nossos irmãos cristãos em Roma, que foram perseguidos, lançados às feras no Coliseu, que foram pendurados e queimados vivos nas cruzes das ruas de Roma. Basta você ver lá o filme lá, esqueci qual é o nome do filme, não é Paixão de Cristo não, outro filme que mostra as cruzes com os cristãos pegando fogo, a história de Paulo, e tantos outros mártires. Nunca será fácil caminhar na terra que crucificou o nosso Senhor e Salvador, nunca. Mas mesmo assim ele sempre será suficiente, como foi na vida desses irmãos. Não descansemos enquanto a graça de Deus não reinar em nossas vidas. Tem que ser muito mais do que legal, tem que ser muito mais do que gostoso, aprazível, tem que ser uma experiência genuína, verdadeira, tem que ser algo inegociável. Em terceiro lugar, a terceira possibilidade é dizer o que Pedro disse. Confessar que somente Jesus tem palavras de vida eterna. Sabe por quê? Como diz o verso seguinte, quando Pedro fala isso, ele diz: Ele é o Santo de Deus. Essa é a possibilidade para a minha vida e a sua vida nessa noite. Essa é a possibilidade. Pedro ouviu, queridos, o mesmo discurso duro dessa galera que abandonou Jesus, mas ele ficou. Por que ele ficou? Porque ele entendeu. Ele entendeu. A graça o alcançou. E ele pôde dizer: para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu és o Santo de Deus. Ele estava ali. Ele viu os outros abandonarem a Cristo. E mesmo diante dos desafios que era seguir a Jesus, como eu falei no início, esse era o momento que andar com Jesus era queimar o filme. Esse era o momento que estar sentado à roda com Jesus, participando de uma refeição, ouvindo as suas palavras, você poderia ser preso. Mesmo assim, Pedro ficou. E ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que coisa linda, linda. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro aqui foi tão notável quanto foi em Mateus 16 e 17, quando ele ouviu de Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando ele falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus, trocando em miúdos? A quem seguiremos? A quem? A quem seguiremos? Nesse mundo perdido? A que mestre
iremos nos submeter? A que propósito de vida iremos seguir? Onde encontraremos outro igual a ti? Quando as crianças nascem, eu devo ter falado isso para o Ricardo e para a Karen em algum momento, quando eu vi as fotos lindas da Clara no Instagram, que Jesus seja o maior tesouro da vida dela. Pedro entendeu isso, Jesus era o seu maior tesouro. Sabe por quê, queridos? A ninguém mais devemos seguir, a ninguém mais iremos nos submeter, ninguém mais é igual a Cristo. Jesus precisa ser para mim e para você, como foi para Pedro nesse momento, inigualável, insubstituível, o único, porque de fato Ele é nosso maior tesouro. Todo crente deve fazer essa mesma indagação para o seu coração. Quando for tentado, quando for pressionado a abandonar a vida cristã, quando for tentado a negar a sua fé, todo crente deve voltar para o seu próprio coração e fazer a pergunta para si mesmo: onde encontraremos paz, esperança, firme consolação e vida eterna, se não for em Cristo? E aí eu pergunto para você, porventura, nos tornaremos pessoas melhores longe de Deus? Claro que não. Claro que não. Nos meus 32 anos de convertido, todos aqueles que participaram desse momento, dessa história, que estão distantes de Deus, estão vivendo uma vida pior. Gente que eu amo, amigos queridos, alguns que eu oro para que voltem, que eu encontro, que eu continue falando, convidando. Não se tornaram pessoas melhores. Não se tornaram pessoas melhores. E aí, quando eu faço um exercício difícil de ser feito, um exercício mental, e fico imaginando o que aconteceria comigo se eu estivesse longe de Cristo. Queridos, glória a Deus por isso, eu não consigo me imaginar. Não consigo. Como também eu não consigo me imaginar diante de perseguições, diante de momentos difíceis. Certa vez eu pensei o que aconteceria comigo se a igreja que eu pastoreio ou que eu faço parte como membro fechasse. Se todas as igrejas de Niterói fechassem. Se a pessoa que um dia me conduziu a Cristo, e essa pessoa é o meu irmão mais novo, meu irmão do meio, na verdade, eu sou o mais velho, tenho o do meio, tenho o caçula. Se essa pessoa negasse a Jesus, porque ele ainda é uma referência enorme na minha vida, como seria a minha relação com Cristo? Qual seria a minha postura? E essa pergunta é para você também. Imagine se a Mosaico em Maricá fechasse, imagine se todas as outras igrejas de Maricá fechassem, imagine que aquela pessoa que é uma referência alta, sabe, de um exemplo de cristão para você, uma pessoa que ama Jesus, se essa pessoa negasse a Cristo, como você ficaria? O que você diria para Jesus ao ser indagado? Como Pedro foi, como os discípulos foram, e vocês não vão embora também? Vocês também não querem ir? O texto nos diz, o texto nos apresentou nessa noite 3 possibilidades, eu caminho para o fim. E diante dessas 3 possibilidades, eu e você poderíamos responder de 3 maneiras. Dizer para Jesus: Jesus, foi bom até aqui, foi legal, melhorei de vida, estudei, me formei, casei com fulana, tivemos filhos, minha vida está organizada, foi bom, conheci gente legal na igreja, mas não quero mudar.
as suas palavras se tornaram duras demais para mim. Tchau. Valeu, obrigado, mas estou fora. Em segundo, você poderia dizer para Cristo, tá bom, eu aceito até algumas mudanças, dessas mudanças que você está apresentando. Eu aceito até que o Senhor mexa nessa área da minha vida. Eu aceito pedir perdão para o meu pai. Eu aceito perdoar o meu irmão. Mas nessa outra área aqui, eu não quero que o Senhor mexa. Eu não quero que o Senhor mexa nos meus bolsos, na minha vida financeira, na maneira como eu lido com o dinheiro. Eu não quero que o Senhor mexa na maneira como eu lido com os meus desejos mais sombrios. Não quero. Então eu estou fora. Ou, por último, você poderia dizer, Senhor, para onde ou para quem irei? Como Pedro disse, se só tu tens palavras de vida eterna, porque o Senhor é o Santo de Deus. Eu topo. Eu quero mudar. Eu quero perdoar, eu quero mudar a maneira como eu lido com dinheiro, eu quero mudar a maneira como eu lido com tantas coisas que passam pela minha cabeça, que eu sei que não te agradam. Eu quero mudar em relação a posicionamentos que eu sei que eu preciso tomar dentro de casa, no meu trabalho, e eu tenho procrastinado, eu tenho deixado para lá. Eu quero, Senhor, eu topo, eu quero que o Senhor governe a minha vida, porque na minha mente só vem palavras como a de Pedro, para quem eu irei? A minha vida não faz mais sentido se não for com o Senhor, por mais que sejam palavras duras, eu entendo que são palavras de vida para a minha vida. No livro de Êxodo, Moisés faz uma declaração emblemática, poderosa demais. Moisés sobe ao monte, Deus fala com ele, o povo pressiona o irmão de Moisés, Arão vacila, constrói o bezerro de ouro, Deus fica indignado com aquilo, fala, eu vou acabar com esse povo, Moisés intercede pelo povo, Deus fala, tudo bem, eu não vou acabar com o povo, vocês vão, eu prometi, eu sou fiel à minha promessa, vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou com vocês. E Moisés fala algo assim poderoso demais no verso 15 do capítulo 33 de Êxodo. Algo assim que me marcou profundamente. Foi o primeiro sermão que pregamos na nossa atual sede, lá na Plena Mosaico, em Piratininga. Se não fores conosco, não nos envie. Não nos envie. Sabe, queridas, diante da dificuldade que é seguir a Cristo no mundo que o crucificou, diante no discurso duro de Jesus, que sim, muda, transforma as nossas vidas, mas que tem um preço, que você possa dizer sempre para Deus, sempre para Jesus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não me faça sair da onde estou. Que você não abandone a Cristo quando for pressionada, tanto pela vida ou pelo seu próprio coração. Que você não apenas usufrua dos privilégios espirituais, andando com Jesus ou com a igreja de Jesus, como foi no caso de Judas, não. Mas que você possa declarar hoje para o seu coração, diante das dificuldades, diante da necessidade de mudança, diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, que você possa dizer como Pedro disse, Senhor, para quem irei? Para quem iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Eu quero orar com você nessa noite, a fim de que você, os nossos corações permaneçam firmes, perseverem no único caminho que é capaz de nos levar a Deus, Jesus. Você pode ficar em pé nesse momento?
E se você tem passado por alguma dificuldade nessa caminhada, se as palavras têm sido duras, se aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, seja pregada nesse púlpito, ou na sua casa, no seu lugar secreto, ou em algum outro lugar, tem te confrontado numa mudança que para você é tão difícil, que você se sente fraco, fraca, para que isso se torne uma realidade na sua vida, eu quero te dizer, nós somos fracos mesmos, mas o Espírito Santo é suficiente para nos fortalecer, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, e que possamos juntos dizer como Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Está brabo, está difícil, mas só Tu tens palavras de vida eterna, Tu és o Santo de Deus, Tu és o Santo de Deus. Coloque a tua dificuldade diante de Jesus nessa hora. Creia que o Espírito Santo está aqui e por meio dele o Senhor irá te fortalecer, agirá na tua vida e te dará força para vencer aquilo que você precisa vencer, dar o passo de fé que você precisa dar, mudar naquilo que você precisa mudar. Senhor, peça, Senhor, mude os meus afetos, os meus desejos. Me ensina a caminhar contigo, a desejar o Senhor mais do que qualquer coisa, que o Senhor seja de fato o meu maior tesouro, e que eu viva a partir dessa verdade, para a glória do Senhor, e vivendo para a Tua glória eu viva feliz, porque encontrei contentamento naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, não naquilo que é desse mundo, porque somos peregrinos aqui. O que nos aguarda é a glória com Cristo, é muito melhor do que qualquer coisa boa que já estejamos experimentando. O Senhor nos dá sim coisas boas, o Senhor sim nos faz experimentar momentos de alegria, de refrigério, o Senhor alegra o nosso coração. Participar de um culto como esse é uma verdade nas nossas vidas, glória a Deus por isso, mas tem algo muito melhor e é para lá que nós vamos, e que sim, no nosso coração haja a palavra como palavras de Pedro. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Continuamos aqui, Senhor. Jesus, nós te amamos. Fomos encontrados pela Tua graça. Fomos encontrados pelo Teu amor. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor nos deu uma nova história. Uma nova história que o milagre, o impossível, é só o começo. Porque o Senhor é o Deus suficiente para aquilo que achamos ser impossível. O Senhor é o Deus que muda os nossos corações. O Senhor é o Deus que nos dá força para vencer essa vida tão difícil. E por mais que o seu discurso seja duro, nós não queremos abandoná-lo. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos continuar caminhando contigo até o Senhor, até o grande dia. Toma aquela que tem passado por momentos de dificuldade, tem se sentido fraco na fé, tem se sentido distante. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito nessa noite derrame do Teu mover, da Tua graça, que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes, aquecer o nosso coração, e que nas nossas bocas ecoe aquilo que um dia Tu fizeste sair da boca de Pedro, porque não há nada melhor, não há nada melhor. Tu és o nosso maior tesouro, Tu és o nosso inigualável Deus, Tu és aquele que é sublime, suficiente. O que Tu fizeste na cruz, Senhor, pagou todos os nossos pecados, cometidos no passado, no presente e no futuro. Tu és maravilhoso, Tu venceste a morte. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Livra-nos de pensamentos de abandono,
Livra-nos de pensamentos que nos fazem negociar a fé, a caminhada. E fortalece o nosso coração. Fortalece o nosso coração, Senhor. Para que, como Pedro e tantos outros que permaneceram, continuemos caminhando contigo. Faz assim, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. No teu nome, Jesus amado.